Shalom Adonai, bom dia a todos. Estamos iniciando mais uma aula, mais um momento juntos, mais uma oportunidade de estarmos discorrendo sobre o conteúdo da história da igreja, né? Dentro dessa proposta que anunciei ontem na primeira aula, que vamos estender aí 40 a 50 aulas sobre história da igreja para abordarmos tensamente esse assunto e irmos até os dias atuais. Ontem tratamos a primeira aula a partir do século, ainda dentro do primeiro século, do ano 64 depois de Cristo, aí fomos até ao ano 70 e depois dos anos 70, né, tratando sobre a questão da invasão em Jerusalém com o comando do general Tito. E hoje vamos entrar a partir do ano 80 depois de Cristo já com a abordagem do Domiciano e toda a condução deste discorrer e desse projetar dentro da ação de Domiciano e entrando também já no século 100 depois de Cristo. Shalom Adonai, Deus possa estar abençoando a cada um que está assistindo e participando desse projeto que foi proposto, como falei ontem, pelo meu Talmud, amigo, companheiro aí, Ricardo Cardoso, que está em Londres, não é? Que ele me sugeriu de estar fazendo essas aulas de história da igreja e vamos discorrer aí de 40 a 50 aulas. Então, a todos vocês aí na Europa que estão chegando essas aulas, Deus possa vos abençoar e essas aulas possam acrescentar conhecimento para vocês sobre a historiografia da igreja. Eu quero aproveitar para apresentar esses dois livros aqui que tenho escrito. São livros de minha autoria, o Fundamento Escatológico de Daniel, onde eu trato as profecias do profeta Daniel, as interpretando de uma forma escatológica muito produtiva, relacionando com a apocalíptica judaica e entrando lá no Apocalipse do Novo Testamento. E também aqui a Hermenêutica Pentecostal, um livro onde eu trato sobre a história do movimento pentecostal, a teologia aplicada pelo movimento pentecostal e a interpretação, a forma como o pentecostal interpreta as escrituras sagradas e constrói a sua cosmovisão. Um livro extraordinário para você estar adquirindo. Muito bem. Para falar comigo e estar adquirindo os livros, anota aí o meu WhatsApp: 062 062 981 981 09 09 1777. Muito bem. Vamos então falar de a partir do ano 80 depois de Cristo, já falando sobre Domiciano e vamos prosseguir na frente. Então, hoje vai ser um vídeo mais extenso que o de ontem. Quando nós falamos de Domiciano, tá? Temos que saber que ele é o irmão mais novo de General Tito, do General Tito, e ele vai ascender ao trono do Domiciano em 81 depois de Cristo. Ele, Domiciano, tinha um temperamento totalmente diferente do seu pai, tá? E do seu irmão, o General Tito. Estes toleravam os cristãos, mas ele os perseguia, tá? Então o caráter dele era covarde, era suspeitoso e era cruel. Ele levantou uma perseguição contra os cristãos por causa de um certo temor vago e também supersticioso que ele nutria sobre a possível aparição de uma pessoa nascida na Judéia, da família de Davi, que deveria obter o império do mundo. Então, Domiciano não poupava nem os romanos de nascimento da mais ilustre e alta posição que viessem a ter abraçado o cristianismo. Então ele era totalmente contrário ao cristianismo. Alguns foram até dos cristãos martirizados de imediato, aqueles que eram judeus também foram ingressar
no cristianismo foram, no momento já de imediato, martirizados, mortos, decapitados. Outros foram banidos para serem martirizados no exílio. Tá? A sua própria sobrinha, a Domitila, e o seu primo Flávio Clemente, ele também executou como ato de crueldade por eles terem abraçado o evangelho. Então, Domiciano, diz Eusébio, ele era um homem, além da sua crueldade muito abrangente e as ações dele de uma forma muito injustas e temerosas, não é? E os seus atos horríveis que ele praticava contra os cristãos, ele também seguia, além dessas ações, as atitudes de Nero. Ele também tinha assim uma prática, tá, das atitudes de Nero. No caso, ele seguia Nero no aspecto de se endeusar a si mesmo, tá? De querer ser um deus, ser adorado, reverenciado, como Nero tinha essa, vamos assim, esse almejo, né? Esse desejo. Ele comandou sua própria estátua, inclusive o Domiciano, e para que essa fosse adorada como uma estátua de um deus. Tá? E ele também, além disso, propôs que deveria ser honrado entre as nações pelo seu poder e pela sua sabedoria. Então ele tinha o hábito de escrever em um rolo os nomes daquelas pessoas que ele destinava à morte, mantendo-as cuidadosamente aos seus próprios cuidados, e de um modo que ele desviava até a atenção das suas futuras vítimas e tratava-os de uma forma mais lisonjeira. Mas nesse rolo, mais tarde, foi tomado por uma iniciativa até, né, de uma criança que estava dormindo no leito da imperatriz e encontra o rolo e o rolo é extraviado. Então, no mesmo dia da morte do Domiciano, já Nerva, que era um dos senadores da época do Domiciano, foi escolhido para ser imperador. Isso em 18 de setembro de 96 depois de Cristo. E Nerva já era um homem de uma reputação irrepreensível, um caráter mais favorável à paz e à prosperidade da igreja, tá? Os cristãos, inclusive, tinham sido banidos por Domiciano e foram chamados de volta para regressar do exílio por Nerva e recuperar suas propriedades, que foram confiscadas automaticamente. O próprio apóstolo João, né, retorna desse banimento na ilha de Patmos, depois de já ter escrito o livro do Apocalipse. Ele retorna ao seu lugar de serviço nas igrejas da Ásia e vai viver até o reinado de Trajano, né, quando ele já está com idade avançada, João, o último apóstolo vivo, e com 100 anos, e aí ele adormece no Senhor. Então, nós podemos dizer que João, o apóstolo João, ele acompanhou todos esse centenário até o primeiro século, findar do primeiro século, que a igreja nasceu, cresceu e se desenvolveu. Tá? A condição dos cristãos durante o reinado Trajano, que vai então abraçar os anos 98 a 117 depois de Cristo, é o nosso próximo subtópico da aula de hoje. Então, uma vez que a história da igreja tinha sido afetada pela vontade de um homem, né, como nós já falamos, e essa disposição da paixão pelo governo desse príncipe reinante, o Trajano, como uma condição dos cristãos em todo lugar, dependia do governo e do domínio do mundo romano,
E de certo modo, Trajano considerava isso uma, uma oportunidade, né, para dominar e manter todos sob o seu comando. Então Trajano foi um imperador considerado de grande renome, tá? Talvez nunca mais alguém tenha sentado no trono dos Césares. E o mundo romano também nós temos que considerar que alcançou os mais amplos limites na época e período de Trajano. Ele fez com que o terror das armas e da disciplina romana fossem sentidas nas fronteiras como nunca antes tinha sido feito. Tá? Ele foi um grande general, Trajano, ele foi um militar soberano, ele possuía uma grande e vigorosa mente, ele foi governante capaz de fazer Roma florescer sob a sua influência. E, no entanto, na história da igreja, essa personagem, o Trajano, vai aparecer em uma luz até menos favorável, porque ele tinha um preconceito confirmado contra o cristianismo. E ele sancionou também a perseguição aos cristãos. E alguns até dizem que ele anelava a extinção desse nome cristão. E esta é a mancha mais profunda que vai repousar, então, sobre a memória de Trajano. Mas, apesar de toda essa circunstância e situação, o cristianismo, apesar dos imperadores romanos e das prisões romanas e das execuções romanas, tá? Ele prosseguiu em sua silente e firme caminhada. Em pouco mais que 70 anos depois da morte de Cristo, o cristianismo tinha feito tão rápidos progressos em alguns lugares que chegavam a ameaçar a queda do paganismo. Os templos pagãos estavam desertos e a adoração aos deuses foi negligenciada e as vítimas para os sacrifícios eram raramente compradas. Então, isso naturalmente veio levantar um clamor popular contra o cristianismo que foi marcante, né? Que foi notório, assim como houve também com Éfeso. Tá? E aqueles cujo sustento dependia da adoração das divindades, os pagãos, eles lançavam muitas graves acusações contra os cristãos que perante principalmente os governantes, tá? E especialmente nas províncias asiáticas, da região da Ásia, onde o cristianismo estava sendo mais prevalecente. Tá? Por volta do ano 110, muitos cristãos já foram levados perante o tribunal de Plínio, que era já um outro imperador, um jovem e governante da Betínia, tá? E também da região do Ponto, sendo naturalmente o Plínio um homem mais sensato, mais humano. E quando ele descobriu que muitos desses cristãos foram condenados à morte, não tendo nada que os condenasse por qualquer crime público, então ele ficou imensamente embaraçado. E ele não tinha tomado parte em tais assuntos também, ele não participou dessas decisões. Em nenhuma lei sobre esse assunto existia decretos, sim era de Nero, sim de Domiciano, mas não de Nerva e nem muito menos de Plínio, que eram, tanto Nerva como Plínio, pessoas mais ponderadas, sensatas e que comungavam de um mesmo pensamento de defesa aos cristãos. Tá? Então Plínio ele vai endereçar uma carta ao imperador Trajano. Ele vai escrever a carta da seguinte forma: ele vai dizer assim, ó, é meu costume usual consultar todas as coisas às quais eu tenho dúvida. Pois quem pode melhor dirigir meu julgamento e também a sua hesitação, ou instruir meu entendimento e a sua ignorância? Então eu nunca tive chance de estar presente em qualquer julgamento de cristãos antes de chegar a esta província. E eu estou, portanto, perdido em determinar qual o assunto corrente que quer de inquérito ou de punição ou que duração qualquer um deles deveria ter. Então, enquanto a isso, esse tem sido o meu método
com respeito àqueles que foram trazidos diante de mim por esses serem cristãos. E uma segunda e terceira vez, como uma ameaça de pena capital em caso de perseverança até obstinada, eu ordenei que fossem executados. Um líbilo anônimo foi publicado contendo os nomes de muitos que negavam que eles eram ou tinham sido cristãos e invocavam os deuses. Como ordenei que fizessem e rezassem para a tua imagem, com até utilização de incenso e vinho, eles, além disso, insultavam o Cristo. Então a totalidade do crime ou erro dos cristãos se baseia nisso. E eles estão acostumados a se unir antes do dia amanhecer e cantar juntos os hinos a Cristo, como o único Deus e o Deus a qual eles servem. Então, dentro disto, eu sou contrário às suas decisões e não posso vir a condená-los, imperador Trajano. Então, após esse relato e essa carta que Plínio envia a Trajano, tá? Vamos assim, começou a surgir ali um impasse, né? Começou a surgir ali um certo embate entre os dois, tá? E mais tarde, embora as diferentes razões possam ser dadas por diferentes pessoas e governos para perseguir os cristãos, ainda assim a verdadeira causa era a inimizade do coração contra Cristo e a sua verdade que nutria os imperadores, como Domiciano, Trajano, né? E essas verdades divinas, dadas para a ilustração e até a direção da igreja em todas as eras e todas as dispensações, elas foram ilustradas no caso de Plínio e dos cristãos da Bitínia. Ele é citado por todos os historiadores como um dos mais esclarecidos, virtuosos e realizados homens da antiguidade, Plínio. Por quê? Porque ele foi possuidor de grandes riquezas e tinha uma reputação de ser muito benevolente em sua vista e sua vida privada. E ele também, claro, foi um homem que defendeu os cristãos, que agiu de uma forma benevolente para com os cristãos. Então, as causas ostensivas da perseguição dos romanos, que professavam tolerar todas as religiões e que a comunidade não tinha nada a temer, estas eram para a vangloriação de uma liberalidade que eles professavam, dessa liberalidade moral que eles professavam. Até mesmo os judeus eram permitidos viver de acordo com suas próprias leis. E o que foi que aconteceu? Então podemos nos perguntar que pode ter causado que toda severidade praticada pelos romanos contra os cristãos é porque eles temiam que aquelas doutrinas, os ensinamentos da igreja viessem a desconstruir a ordem no império. Então, o cristianismo, ao contrário de todas as religiões que precederam, eram agressivos e determinantes na questão de caráter, de moral, não é? Para os romanos. E o judaísmo era exclusivo, uma religião de uma nação só. Então, o cristianismo era proclamado como uma religião da humanidade, que alcançava vários povos. E isso também era outra ameaça para o império, tá? Então, a religião pagã a qual o cristianismo estava rapidamente prejudicando e destinando a vir a pender-se, a cair em queda, era uma religião instituída pelo Estado, por Roma. E ela estava tão intimamente entrelaçada com todo o sistema civil e social que atacar essa religião era entrar em conflito com ambos os sistemas, o civil e o social. E foi exatamente
é isso que aconteceu e que causou o estopim de todas as perseguições do Império Romano e dos imperadores romanos contra os cristãos. Então, os cristãos naturalmente se separavam dos pagãos, eles também não mantinham relacionamento com nenhum com os pagãos. Eles se tornavam um povo separado, distinto. Eles não podiam fazer além de condenar e abominar o politeísmo como algo totalmente oposto ao único e verdadeiro Deus e ao Evangelho de Cristo. E isso deu aos romanos uma ideia de que os cristãos eram hostis à raça humana, vendo que condenavam todas as religiões, menos a sua própria religião. Então, essa simplicidade e humildade que caracterizava a adoração cristã, ela ofendia as práticas do paganismo que era defendido e motivado pelo Império Romano, tá? Então, e esse progresso também no cristianismo e esses interesses temporais de grande número de pessoas estarem ingressando no cristianismo também causavam ameaça ao Império. E muitas outras coisas podemos até estar mencionando aqui, como, por exemplo, o ensino de uma vida ética, né? Principalmente uma vida moral pertinente e buscando uma separação de práticas e atos libidinosos, era totalmente contrário a Roma e ao Império, que era libidinoso, e por isso eles eram totalmente também, tinham essa raiva, essa gana pelos cristãos por causa dessa prática e dessa defesa de uma moral ilibada. Então, o rápido progresso do cristianismo, ele vai iniciar e vai começar a ter uma proporção, tá? E uma notória confirmação e manutenção em todos os seus sentidos e em todos os seus aspectos, tá? Nós podemos dizer que em menos de 100 anos, a partir do dia de Pentecostes, do início da igreja, da implantação da igreja, o evangelho já tinha penetrado a maioria das províncias do Império Romano. E foi largamente difundindo com muitas delas, mesmo com toda a perseguição, com morte de cristãos e tudo que estava acontecendo. Então, em um breve resumo que se fizer da vida de Paulo e na tabela cronológica de suas missões, nós podemos traçar o primeiro plantio de igrejas e de uma propagação das escrituras, da verdade do evangelho em todas as cidades centrais, como Antioquia, na Síria, Éfeso, na Ásia, Corinto, na Grécia. Então, esse crescimento, esse avanço na Síria, Ásia, Grécia, era algo que causava um espanto e uma perplexidade a todos os governantes, porque nunca tinham visto isso acontecer com nenhuma religião. O primeiro martírio pós-apostólico do primeiro pai da igreja, tá? Que foi martirizado, é Inácio. Inácio, ele era bispo de Antioquia, tá? E, de acordo com a opinião geral dos historiadores, o imperador Trajano, em seu caminho para a guerra da Pártia, isso no ano 107, ele visita Antioquia. E porque causa se torna difícil, aparentemente os cristãos foram ameaçados, né, de uma perseguição pelas ordens de Trajano, nesse momento. E Inácio, preocupado pela igreja de Antioquia, ele desejou ser introduzido à presença de Trajano. O seu
grande objetivo, o objetivo de Inácio, era prevenir, se possível, a perseguição que estava sendo desferida contra os cristãos em Antioquia. Com esse objetivo em visita, ele apresenta ao imperador o verdadeiro caráter e condição dos cristãos e se oferece a si mesmo para oferecer, para sofrer e morrer no lugar deles. E os detalhes da mais marcante entrevista e diálogo da história da igreja foi esse da condenação de Inácio. Tá? Inácio, então, ele foi sentenciado pelo imperador e foi levado a Roma e lançado às feras selvagens para o entretenimento do povo. E ele recebeu a cruel sentença sem reclamar e de bom grado, e ele submeteu-se às cadeias, crendo ser assim por sua fé em Cristo, e como sacrifício ele estava cumprindo a sua missão em defesa da igreja. Então Inácio estava agora sob a custódia de soldados, ele é conduzido a Roma e é morto de uma forma cruel em uma arena pelos leões como um espetáculo ao público. Proposto, claro, por Trajano. Então nós chegamos hoje até o ano 107 depois de Cristo e nós vamos na próxima aula já entrar nos escritos dos pais da igreja e as escrituras sagradas. Então já vamos entrar a partir lá do século 100, já no ano 115 depois de Cristo. Já vamos estar tratando a partir do ano 115 depois de Cristo na nossa próxima aula. Obrigado a todos.